ICMS-ST, não realização do fato gerador presumido, pode até parecer um nome feio, um nome grande, mas a questão é simples. Vamos pensar que o Instituto da Substituição Tributária foi criado lá na década de 90, com o objetivo de reduzir o alcance da fiscalização, até porque naquela época as fazendas estaduais elas não dispunham de tanta tecnologia e um aparato necessário para fiscalizar uma quantidade maior de empresa, né? Vamos pensar que na época do papel e das guias e das obrigações acessórias de maneira muito genérica e muito consolidadas, ou seja, pouco detalhamento que nós temos hoje através da escrituração fiscal digital e também de certa forma, um nível muito grande de informalidade. Exatamente. Empresas que não cumpriam de maneira integral, se é que você me entende, com a sua obrigação de recolher o tributo. Então, a substituição tributária foi um mecanismo criado entre os estados, através de legislações no âmbito do CONFAS, para antecipar esse recolhimento e facilitar o campo de fiscalização. Então, você usa o exemplo, olha, quantas empresas de fabricação de veículos tinha há 20 anos atrás e quantas tem hoje. Então são poucas empresas nos estados que fabricam veículos. Agora imagina a quantidade de distribuidores, é muito maior. Então é melhor eu fiscalizar 5, 3, 10 empresas ou milhares, ou centenas de milhares. Então a substituição tributária é justamente isso, porque ela atribui ao primeiro da cadeia, o fabricante ou importador, recolher o ICMS de maneira antecipada até o consumidor final. Por isso que é substituição, você substitui os outros elementos da cadeia. E como é, Marcos, se o preço que o cara está aqui é um e o preço que chegaria no consumidor final é outro? E aí nós temos a margem de valor agregado, que é a MVA, que é um estudo realizado, o fisco contrata as empresas para fazer esse estudo por mercadoria, de quanto que é a diferença média de mercado entre o fabricante e o consumidor final e, consequentemente, essa é a MVA, é a margem de valor agregado, é o valor que eu vou atribuir para chegar na mesma base de cálculo que o ICMS chegaria naquela operação. E em alguns casos, a pauta fiscal, que eu atribuo o valor por unidade, bebidas, carnes, muitas vezes, e assim sucessivamente. Então, esse fato gerador presumido é o quê? Que a pessoa que está comprando, ela vai vender dentro do estado por aquele valor da margem. Então, eu estou vendendo um iogurte para um estabelecimento varejista, um supermercado, eu pressuponho que ele vai vender dentro do estado, é muito provável, né? E que ele vai vender pelo menos com 30% de margem. Mas o que acontece? O fato gerador presumido é esse, mas o que acontece quando ele não se realiza? O que acontece é, por exemplo, ele perder essa mercadoria, deteriorar. E aí ele pode reaver aquilo que ele pagou, porque o fato gerador presumido que era que ele ia vender dentro do estado não se aconteceu. É também ele vender por uma margem menor. Ele não aplicou os 30% que foi presumido, foi menos. E aí, o que acontece? Eu posso restituir? Isso foi uma discussão por muitos anos, que até 2016 chegou ao STF, cujo o ministro relator é o ministro Edson Fachin, e ficou determinado que se a empresa não realiza o fato gerador presumido, ou ela vende por um valor menor do que ela teve como presunção, através da MVA, ela pode reaver essa diferença. É um cálculo não muito simples, mas se eu pego estabelecimentos varejista que vende para o consumidor final, tem muito dinheiro aqui nesse mercado. Âmbito estadual, certo? Então vai ter uma regrinha para cada estado. Por que eu gosto do federal? Porque é padrão Brasil. ICMS eu preciso estudar cada caso e cada legislação que não foge desse ponto central, mas que ele regulamenta de maneira um pouco diferente. Agora temos também uma outra oportunidade que é bem bacana, também não é muito difundido, que é a respeito do laudo sobre perdas gerais. Laudo sobre perdas gerais, ele se aplica muito para supermercado, por estabelecimento que movimentam mercadorias, principalmente no segmento alimentício. Você tem muitas perdas. Perda é o quê? É uma compra que por algum motivo você teve uma não realização da venda, porque a mercadoria ela teve o prazo de validade superado, durante o processo de manuseio, então sempre tem muita perda. Pensa no supermercado, a fruta estraga, a carne muitas vezes tem sangue, tem banha, tem ossos. Os produtos de outros departamentos, padaria, por exemplo, que eu não posso ter por tanto tempo. Então tem um percentual, tem um estudo da Abras
que é a Associação Brasileira de Supermercados, que até 1,7% do faturamento de um mercado é perda, por exemplo. Então, o que tem aqui a possibilidade de você fazer um laudo? Artigo 303 do Regulamento do Imposto de Renda permite que as baixas em decorrência de perda, desde que mediante um laudo, justificando, podem ser deduzidas do Imposto de Renda e Contribuição Social. Então, tem várias empresas aqui trabalhando, inclusive nós temos aqui esse trabalho através de alguns parceiros, em que nós fazemos um mapeamento da empresa, um levantamento, e verificamos qual é o percentual de perda de todo o departamento, por exemplo, de um supermercado. E muitas vezes isso daqui dá um valor bem relevante, pessoal. E é lançado e é deduzido do Imposto de Renda e da Contribuição Social. Então, o laudo de perdas gerais, tem dentro desse laudo, o pessoal fala muito da desossa e assim sucessivamente, mas está tudo aqui, perdas gerais. Traz uma redução bem relevante e significativa no Imposto de Renda e Contribuição Social às empresas do lucro real, tá? A empresa do lucro real. Evidente que quando você faz uma perda, você tem que estornar os créditos, isso é importante constar, não é só alegria, não é só lucro, mas você reduz a sua perda financeira, porque você não vai pagar imposto sobre isso. Então, é bem interessante, um trabalho bem legal e não são muitas empresas que fazem. Eu listei aqui porque nós trabalhamos com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa, que é negócio, família, negócio, patrimônio. Então, quando eu falo do negócio, basicamente eu falei para todos esses itens. Para a família, a gente tem acordo, protocolo de família, acordo de sócio, temos holding familiar. Mas nós temos aqui, é importante salientar, porque eu sempre gosto de trabalhar de uma maneira mais completa, dentro dessa estrutura dos 3 pilares, porque eu gosto que o meu cliente seja cliente de vários trabalhos. Da recuperação tributária, que a gente vai recuperar milhões e cobrar 30%. Nós vamos proteger através das holdings o patrimônio dele, trazer vantagens tributárias na empresa de planejamento. Então, é um cliente que nada para gerar 500, 700 mil, 1 milhão, 500, 700 mil de honorário é fácil. É rápido, porque tu tem vários produtos com muito valor agregado, porque tu está protegendo aquilo que ele tem de mais importante. Então, eu trago também como oportunidade, na redução, por exemplo, do ITBI, a holding, que eu tenho uma previsão de uma não incidência quando eu incorporo o imóvel lá e eu começo a trabalhar dentro de um cenário de estruturação patrimonial. Marcos, mas os municípios estão cobrando sobre a diferença. Tudo bem, mas dentro dessa perspectiva a gente tem algumas possibilidades de mitigar. Mas vamos pensar que o imóvel vale 1 milhão e ele foi integralizado por 700 mil. Eu pagaria ITBI sobre a diferença de 1 milhão para 700 mil. 2% sobre isso. Então, sobre 700 mil, eu ganhei não incidência total. Já é uma vantagem muito grande. E depois, quando eu falar de planejamento tributário, se eu vender esse imóvel depois do período, ou até mesmo pagando ITBI, eu vou ter uma redução no ganho de capital fazendo conta. Sempre faço conta. Já fiz várias contas que não era o caminho mais adequado e econômico vender pela hold. Eu sempre faço conta antes. Mas muitas vezes tu vai ter uma redução no aluguel, mesmo pagando o ITBI, que nessas condições teria que pagar. Mas tu vai ter uma vantagem tão grande que se justifica. Próprio ITCMD, quando eu tenho uma holding familiar, que eu evito o inventário. Então, dentro dessa perspectiva patrimonial que nós temos a holding, ela traz vantagem. Eu vou falar lá no planejamento. Redução do aluguel, redução na venda de imóveis, da tributação, eliminação do custo de inventário, redução em mais de 95% do ITCMD que eu pagaria lá no inventário. Também são grandes oportunidades e hoje você não vê no mercado um tributarista que fala de recuperação, fala de planejamento, fala de holding. São pouquíssimos. Eu, por exemplo, não conheço ninguém. E por isso que nós nadamos de braçada. E por isso que eu estou te ensinando. Por isso que eu trago dentro dessa perspectiva esses 2 elementos para você buscar o conhecimento. Porque tem muito dinheiro aqui.